Muito bem-vindos a mais um episódio aqui da Gu Prime Talks, o seu podcast para empresários e empreendedores que querem alavancar os seus negócios. E no episódio de hoje, uma querida, uma mentora, uma palestrante, ela é dona do próprio salão de beleza, Alcione Brito. Tudo bem, Alcione? Como que você está? Tudo bem, eu estou bem, graças a Bom, Deus. Você também, né? Tô bem, graças a Deus também. Muito bem-vinda. E a primeira pergunta que eu já faço para todas as pessoas que vêm aqui neste podcast é uma pergunta até simples. Quem é Alcione Brito? É uma pergunta que confunde muito, né? Acredito que é uma pergunta assim, que traz um pouco de dificuldade a gente responder, porque normalmente eu iria já te responder, sou cabeleireira, tal, mas antes de ser Alcione cabeleireira, sou filha do Pedro Brito e a Laura Brito, que eu tenho uma honra de carregar esse nome, esse sobrenome, né? Que é o Brito. Eu estou aqui representando a minha família, porque Alcione Brito só existe porque atrás tem o Pedro Brito, Laura Brito, que Tem toda uma ancestralidade, mesmo. Isso né? mesmo. Então, Alcione é filha, tia, irmã, ama a família. Tem uma fé em Deus, assim, sabe? Inabalável, porque mesmo nos momentos que ela tá ali, ó, prostrada, ela fala, é Deus na frente. E a família sendo a base. Essa é a Alcione. Que bom. Normalmente, quando eu convido algumas pessoas, elas têm que ter pelo menos os 3 básicos princípios. Fé, família e negócios. Tanto é que eu estou criando, junto com o Carlos Wizard Brasil do Bem, que é pautado literalmente nisso. Fé, família e negócios. Sim. Né? Então, eu tenho total conhecimento da sua essência e mais do que aqui é canal para você falar tudo que você quiser. Isso mesmo. Mas vamos lá, vamos voltar um pouquinho no passado. Porque antes de ser cabeleireira, né, como que você iniciou despertou esse lado empreendedorismo? Ou até antes, você trabalhou com o quê, com quem? Vamos lá para os seus 18, 17, 16, 14, 12 anos. Quando que você começou a trabalhar? Empreender desde criança. Lógico que antes eu não via dessa forma, né? Esses dias, conversando com a minha mãe, ela falou, como que eu não sabia disso? Ali com os meus 6 anos, eu morava na roça. Então, a minha mãe ganhava dúzia de ovos que elas trocavam entre elas, as amigas. Uma mandava uma dúzia de ovos, a outra mandava, diz que era para renovar o terreiro. E como eu era a que fazia essa ponte entre elas, porque eu que ia muito na casa das minhas amigas, então o que acontecia no meio do caminho? Tinha um bar. E eu passava e trocava meia dúzia por doce. Eu não sabia que era empreender. Não sabia que era empreender, mas eu estava empreendendo. Quando eu entendi sobre isso, que daí eu passava lá, eu trocava, passou um tempo, a dona começou, me dava até um dinheiro. E eu, nossa, hoje eu trouxe uma melancia, ganhei doce e ainda um valor em dinheiro. Não tinha noção. Né? Mas até que eu entendi que valia. Com 6 anos, né? Na região não tem noção. Isso mesmo. Aí depois, com em média ali uns 8 anos, eu entendi que o que eu levava tinha valor. Acredito que ali despertou o empreender. Porque se eu entrego algo, eu recebo em dinheiro. É uma troca justa, né? Os 3, a moeda, isso. O dinheiro e o conhecimento, né? Então, com 16 anos, o tempo passou e eu ali, né? Trabalhando assim, fazendo as minhas trocas, mas eu cresci um pouco, então acabou a graça, não dava mais para fazer. Só que depois, com 16 anos, eu fui trabalhar em uma empresa. Fiquei 30 dias, assinaram a minha carteira, fiquei 30 dias, fui mandada embora. Só que foi a melhor coisa, assim, porque eu não gostava. Ficar presa todos os dias. Eu morria de preguiça de levantar e ir para aquela empresa. E 30 dias eu não passei no teste nem dos 3 meses, né? 30 dias fui mandada embora. E eu olhei para a dona assim e falei, a melhor coisa, eu vou trabalhar para mim. E fui. Nunca mais assinei minha carteira. Legal. E aí você já entrou pro ramo de cabeleireira, tudo? Não. Fiquei trabalhando, daí fui fazer cobrança do boticário, vender lingeries, vender perfume, porcelana. Eu vendi muitos jogos de porcelana para as mulheres ricas da minha cidade.
perfumes importados. Então você sempre teve esse viés de networking, que naquela época a gente não tinha essa palavra, ok, mas beleza. Mas Isso. você já fazia, né, um aglomerado de mulheres Sim, ali. desde criança, Vinícius. A casa da minha mãe, depois que a Alcione chegou, não ficava sem moleque. Porque eu reunia toda a molecada da igreja, éramos da congregação cristã, meus pais ainda são, e eu reunia todos os moleques da igreja lá para brincar. Levava todo mundo para brincar em casa. Então, a casa era sempre cheia. Legal. Desde criança. Sempre gostei de estar com pessoas à minha volta. E depois, facilidade em vendas. Então, aí eu vendia porcelana, eu vendi muitos jogos de porcelana. Era aqueles jogos grandes mesmo, os completos. E isso tudo naturalmente, né? Você não tinha um treinamento de vendas, nada nessa época? Tudo... Nem sabia que existia treinamento para vendas. E fiquei depois, em 2011, trabalhei na Nipoflex, que era fazer empréstimos para aposentado, pensionista. Depois eu fui trabalhar com cosmético, vender cosmético. Eu enjoei da loja de empréstimos. E um dia, sentada na cadeira da minha cabeleireira na época, eu falei, olha, se você souber de uma marca que queira uma pessoa para vender, estou à disposição. Falei isso umas 9 horas da manhã. 11 horas, ela ligou, Alcione, você quer mesmo vender cosmético? Tem um representante. Eu falei, quero. No outro dia, eu já estava com a marca vendendo. De salão em salão, eu tinha uma motinha, uma Yamaha, coloquei um baú e enchia de cosméticos e ia para os salões. Nossa, você começou o seu mercado dos salões aí, tipo, no porta a porta mesmo. Isso mesmo. Com 30 a 40 dias, não entrava representante na minha cidade. Porque eu passava em todos os salões e deixava o produto. E vendi muito, mas muito mesmo. Ganhei muito dinheiro nessa época. De 2011... Isso, quantos anos, mais ou menos? Que eu trabalhei? Nessa época. E que eu estava? Vinícius, vamos fazer as contas? Boa pergunta. Não, deixa pra lá. Esse tipo de pergunta não se faz pra mulher, vamos mudar. Vamos fazer as contas. 2011, tá bom, né? E trabalhei de 2011 com um ano que eu estava trabalhando assim. Eu falei, caramba, eu via os erros dos salões. E falei, caramba, eu posso ter um salão. E salão fatura muito bem. Aí eu coloquei na cabeça que eu queria ter o meu salão. 2011 eu trabalhei assim. 2012 eu comecei organizando. 2013 eu inaugurei o meu primeiro salão. Uau, nossa, foi rápido. Rápido. Desde a percepção, né, da ideia até a concepção do Foi salão. rápido, Vinícius. Legal. E foi o salão que mais faturou numa cidade de 32 mil habitantes e 18 mil eleitores. Isso lá em Rondônia? Em Rondônia. Espigão, interior de Rondônia. Cidade pequenininha. E aí todo mundo conhece todo mundo, Nossa. foi crescendo, que E bom. como eu não entendia de marketing, mas eu sabia que era importante. Você já fazia venda, né? Queira ou não queira, venda tem uma pré-premissa do marketing. Isso mesmo. Então, nesse salão que eu fiz, eu fui para as rádios da cidade. Na época era TV, que tinha nas ruas. Coloquei o salão naquelas TVs. Panfleto, pessoas e carro de som. Eu peguei o maior carro de som da cidade. O maiorzão mesmo, que era um... E aquele carro fazia barulho, tá? Fazia muito barulho na minha cidade. Então, o salão bombou mesmo. Legal. E o que fez você vir para São Paulo? Para São Paulo, depois eu tive uma fase que eu fiquei dentro da minha casa, com o salão dentro da minha casa. Por mais que meu salão estava faturando muito bem, para priorizar o relacionamento, eu vendi um salão que estava assim, ó. Entendi. E fiquei dentro da minha casa. Passei um período lá dentro, tive uma fase de depressão. E em 2020 eu decidi sair daquela fase. E reinaugurei, ou inaugurei novamente, só que daí saiu de Hair Show para Alcione Brito. Aí foi onde nasceu a Alcione Brito, porque antes era Hair Show. Antes você só focava no salão, né? Você tinha esquecido de ti. Isso mesmo, era um Hair Show. Então, em 2020, nasceu a Alcione Brito.
Porque eu saí de uma fase de depressão e inaugurei o meu outro salão. Tudo diferente. Mas, olha, Vinícius do céu, foi melhor do que o Hair Show. Deus é maravilhoso. A honra da segunda casa, né? Exato. Não só a honra da segunda casa, mas você estava honrando a ti mesmo, né? Você estava saindo a uma glória, né? Desculpa, eu não sei o que te levou para a depressão, provavelmente muito trabalho, porque eu sei que esse mercado, queira ou não queira, ele cobra bastante, deve ter outras coisas, não sei se você gostaria de falar não. Não foi o trabalho. Não foi? Não, foi... eu tinha muita gente à minha volta, eu trabalhava muito. Quando eu vou para dentro de casa para priorizar o relacionamento, eu entro dentro de casa e o esposo sai. Você se fecha. E eu me fecho dentro de casa. Então, eu tive aquela fase ali mais sozinha, menos clientes, porque eu estava priorizando um relacionamento e, com isso, eu fui adoecendo. O que eu fiz? Perdi o amor próprio e elevei o amor ao outro. Entendi. Aí é complicado, realmente. E o que te levou a sair disso? É porque, assim, eu tô te só falando porque eu sei que esse é o tipo de história que realmente transforma as pessoas. E só quem passou por uma depressão sabe o quanto é ruim, né? Isso mesmo. Tem pessoas que falam, não é nada, é só você tá procrastinando ou que você só esteja jogando. Não, a depressão é uma doença séria. Tudo bem que é o mal do século hoje, ansiedade, depressão, ok, mas a gente não tinha essa concepção. E é por isso que eu tô só instigando, porque eu sei que alguém tá ouvindo, podemos salvar vidas nisso. E o que te levou a sair disso? Porque às vezes, que foi o meu caso, eu estava naquele momento de depressão, mas eu não sabia que era depressão, eu não tinha noção que era. Eu tinha muita tristeza, me trancava, queria ficar trancada dentro do quarto, um fone no ouvido e ali. Eu não sabia. Então, eu tive a primeira tentativa, a segunda, e na terceira que eu percebi que era grave. Na segunda, eu percebi que era grave. Só que na terceira foi pior. Porque daí, na terceira, eu falei para ele, eu falei, olha, me tira. Porque se você não me tira, eu me tiro. E daí, eu fiquei muito brava. Eu falei assim, quem é que nesse momento, 4 horas da manhã, vai me salvar daqui? Eu no tapete de casa, já tinha estudado tudo como fazer. Quem vai me tirar daqui? Você não vai descer do seu trono para me salvar. Ninguém vai bater na minha porta para me salvar. Então, nesse momento, o que eu posso fazer é te pedir perdão pelo que eu vou fazer. Salva a minha alma e cuida da minha família e não deixa que eles sofram. Foi o que eu falei. E, nesse momento, eu pensei, eu vou ouvir um louvor. Daí, eu falei, olha, eu vou ouvir um louvor para você ouvir o meu clamor e me perdoar. Peguei o meu celular, trouxe do meu lado, igual eu estou fazendo aqui, e fui abrir. Apareceu Paulo Vieira num anúncio. Eu nem sabia que existia anúncio, viu? Patrocinado, que eu nem sabia. E ele falou assim, naquele patrocinado, se você está vivendo uma vida de merda, a culpa é sua. Eu olhei para o celular, olhei para cima, falei, como assim? Traída, humilhada, desprezada, e a culpa é minha? Foi desse jeito que aconteceu. A culpa é minha. Mas quis ouvir Paulo Vieira. Quando eu terminei Paulo Vieira, 9 horas da manhã, das 4 às 9, aí, Vinícius, mudou-se. A mente já tinha... E acabou. Levantei dali e falei, a culpa é minha. Deixei de me amar, deixei de me cuidar. E, olha, foi embora. Isso era novembro. Em janeiro, eu estava dentro da faculdade para cursar Direito. Não gostei. 15 dias, fui para Psicologia. Que aí você começou a se apaixonar pela mente humana. Isso mesmo. Isso era 2016. Uau, que história. Nós, players, às vezes não percebemos. Até estava conversando com o Said, porque eu tinha um canal, só contextualizar, eu tinha um canal chamado Integridade Nerd, que era voltado em games e tudo mais. E foi um período de total depressão para mim, porque eu tinha tido uma depressão apoteótica. E aí eu encontrei tanto no canal no YouTube quanto na dança a salvação dessa depressão. Né? Eu nem vou comentar o que aconteceu, enfim. E aí eu conheci muita gente, muitos amigos, tudo. Inclusive encontrei o Said do Said Bike aqui. Recentemente eu fiquei conversando com ele. E falamos justamente disso. Que nós não temos a percepção
das pessoas que a gente impacta e que muda e transforma a vida dessas pessoas. Tenho certeza, por exemplo... Aliás, agora não, porque você pode conhecer o Paulo Vieira. O Vieira é gente fina, um caramba, tá aqui. Sim. Mas, na época, eu tenho certeza que você nem imaginava conhecer ele pessoalmente. E eu nunca tinha escutado falar que existia Paulo Vieira. Se não fosse aquele patrocinado dele... Que transformou de fato. Eu não estaria aqui hoje. Uau. Eu não estaria. Porque foi um patrocinado que me salvou. Né? Ele lá, quando eu peço, né? Eu desafio ele. Papai do céu, guia, Você vai né? descer aí do seu trono agora? Eu falo, não vou descer, mas eu vou te mandar um anúncio só para você ficar tranquila. Sim. 4 horas da manhã, você vai mandar alguém bater na minha porta e me salvar nesse momento? Ele falou, não, mano, não bate na porta, vai cair aí dentro. Vai ficar mais fácil, Já eu nem entrou, preciso. Isso mesmo, não preciso nem bater na porta. Não, já está Papai aí do céu lado. deixa todas as coisas organizadas, tudo bonitinho. Tá aí, né? Todo o mundo como ele é. A gente até brinca, né? Se a gravidade fosse 0,01% mais, a vida não existia. Deus faz as coisas perfeitas. Eu tive o nosso tempo é curto, mas eu tive uma outra fase onde eu fui muito protegida também por ele. Eu tenho várias fases que num outro momento eu vou te contar. Sim. Nos meus 12 anos, eu fui protegida, mas depois eu te conto. Mas eu tive uma fase também de 2005 a 2009, e essa história eu não gosto de contar, Vinícius. Não gosto. E poucas pessoas aqui em São Paulo sabem disso. Inclusive, tem 2 delas que estão me ajudando a desbloquear, né, que aqui em São Paulo fala muito, a contar essa fase que eu tive, que foi de 2005 a 2009, dentro do garimpo. O maior garimpo do Brasil, que é o garimpo de diamante. Agora que você falou, obviamente, você vai ter que contar sobre isso. Mas nós contamos no próximo podcast. Olha só, ela tá tentando deixar aqui um gostinho de quero mais para vocês. Mas... Tive essa fase. Eu vou te falar uma seguinte coisa. Dentro da nossa pior história é onde está o nosso maior talento. Porque Deus, ele constrói todas as coisas certas. Eu vou até falar assim a grosso modo, tá? Só para você entender. E o diabo, ele pega o seu sucesso. Onde eu vou esconder isso? Eu vou esconder num lugar mais... que ela nunca vai procurar. Sim. E normalmente é dentro de nós. Por isso que nós temos que ter essa percepção de quem nós somos, ver as nossas histórias, entender a nossa inteligência emocional, o autoconhecimento, tudo isso, para que a gente possa realmente desbloquear essas coisas. Isso. E eu vou querer saber, sim, eu vou saber antes de vocês. E sabe qual que é... Sabe por que eu não gosto de contar essa parte? Por quê? Que na minha cidade, as pessoas gostam de chegar e falar assim... Ei, Alcione, de garimpeira a um salão de beleza, né? Tipo, como pode uma garimpeira? E isso me deixava muito chateada. Não gostava de ser chamada de garimpeira, porque na minha cabeça, eu não sou garimpeira. Eu passei uma fase lá dentro, de 2005 a 2009. Mas quem estava nesse período, aí é a garimpeira, e daí eu não gosto. Mas eu estou meu lado do marketing tá falando assim, moça do céu, é a melhor coisa que você tem é contar a sua história. Pois é. E é uma fase que eu não gosto. Você sabe dela. que eu construo palestras, crio mentorias, tudo isso. E eu volto a falar, o seu sucesso está onde está a sua pior história. Nesse diamante bruto. E aí você olha... Para ser lapidado. Meu lado do marketing, 15 anos, né? Pouquinho tempo. Sim. Fica gritando. Mas olha, tá pronto. De garimpeira a dona. Tá pronto o marketing. Pois é. Que engoliu 36 pedras de diamante para não ser presa. Olha isso, tem uma história aí. Aí, ó, ela tá dando só os pitacos só para você ficarem na vontade. Mas como você não quer falar disso agora, depois eu vou voltar. Me fala, onde surgiu? Você falou, a Alcione Brito criou o salão. E a Biher? Isso. O salão já? Aí foi quando nasceu a Alcione Brito, essa nova, né? Alcione Brito, nova mentalidade, tudo diferente. E eu vendia marcas, então, desde 2011, que eu saio do garimpo em 2009, fico de 2009 a 2011 na loja de empréstimos.
e venho para o universo da beleza vendendo cosméticos. E trabalhando até 2020, sempre vendendo cosméticos. Em 2020, eu inauguro um salão novo com o nome Alcione Brito. E estou trabalhando para uma marca, ganho um tombo, uma rasteira dessa marca. E era uma marca que ela era uma dona de salão de beleza, com um salão, e ela desenvolveu uma linha de produto e eu comecei vendendo para ela, feliz da vida, levei a marca para Rondônia e, de repente, sou podada ali. Inclusive, ela me bloqueou em tudo. Eu levei a marca dela para dentro de Rondônia. E ela me bloqueia em tudo. E eu falei assim, mas se ela é dona de salão de beleza, igual eu, cabeleireiro, igual eu, desenvolveu uma linha e eu estou faturando para ela, por que eu não posso ter a minha? Comecei a pegar todos os ativos que eu sei que são bons e anotar. E cursei terapia capilar. Então, me formei como terapeuta, entendi quais os ativos são bons, que vão realmente cuidar do couro cabeludo e dos fios, e daí comecei pesquisando. Tio Google, né? Ajuda a gente. Comecei pesquisando sobre isso, aqui, tudo que eu precisava. E encontrei uma indústria, então eu fui e mostrei os ativos que eu tinha, que a primeira indústria falou que não, que eles tinham os ativos próprios. E continuei pesquisando. Encontrei uma que aceitava os meus ativos. Ela trabalha de forma personalizada, como eu. Os meus atendimentos são todos exclusivos e personalizados. Sim, até porque cada fio de cabelo é diferente um do outro. Isso mesmo. Que legal. Então, foi onde eu comecei conversando e desenvolvo a minha linha. E esse produto, que em Rondônia eu tive muita dificuldade com ele, me trouxe até São Paulo. Foi isso que te trouxe para São Paulo? Isso. É o trazer, encontrar o pessoal do marketing porque eu sei que o marketing é que ajuda, né? Tem as outras estratégias. Vende também sem aparecer. Hoje você é palestrante, mentora de mulheres que querem criar seu próprio salão, né? Até a nossa amiga veio de longe, está aqui assistindo a gente, né? E você tem a sua própria linha, que é a Abilis, é isso? A AB Hair é a minha empresa. É a empresa. E tem os produtos Abilis, o AB Oil e tem o Lisoterapia. O Lisoterapia é o primogênito. Fala um pouquinho de cada um deles. Então, o Lisoterapia foi o primeiro. Foi o que me trouxe até aqui. Eu vim com aquela maleta que eu trouxe e ele na maleta. E todos os eventos que eu ia, eu levava para apresentar. E aqui em São Paulo, desenvolvi o Abilis e o AB Oil. O Abilis é uma máscara térmica. A fórmula eu melhorei. Então, tem o primeiro e tem o segundo lançamento, que é uma fórmula melhorada. E tem o AB Oil, são 12 óleos, ele é multifuncional. Desenvolvi um óleo que é corpo e cabelo, para a mulher não precisar ficar levando muita coisa na bagagem. Hoje, além de ser terapeuta capilar, você é especialista em cabelos lisos, é isso? Amo. Ou todos? Amo. Trabalho com mechas também, mas não é minha paixão. O que eu amo é o alisamento saudável. Por que, Vinícius? É porque você falou... Desculpa te cortar, mas é porque você falou que o seu produto ele é 100% vegano, né? Ele não tem formol. Vergol é boa. Não tem formol. Petrolato, parabeno. Não contém essas formulações no produto. Ele é 100% livre de parabeno, petrolato, formol, químicas agressivas. Eu só trouxe isso porque eu sei que isso é importante falar, né? É muito importante, ainda mais na era que nós estamos. Estresse, alimentação, sono, que as pessoas dormem pouco, água, que as pessoas tomam pouca água. Precisa, pelo menos, ter um produto de qualidade para não agredir o couro cabeludo, que é a fonte. Né? Então, o óleo, ele é com proteção térmica, não tem silicone, então ele não pesa nem a pele, não deixa a pele oleosa e nem aquele cabelo encebado. Legal. E para as pessoas que querem comprar esses tipos de produtos, é diretamente contigo ou você tem uma loja virtual? Tem a loja virtual, que está no link do meu Instagram e também direto comigo. Já aproveita aí o gancho, @Alcione Brito Oficial. Oficial. Né? Já aproveitar mesmo o gancho, já que a gente já está falando sobre isso. Tá? E legal, hoje você tem essa linha de produtos e tem essa parte de mentorias, né?
Hoje você atinge Brasil todo ou está focado aqui em São Paulo? Olha, para os produtos, tem quem compra fora de São Paulo. Só que o frete, o que está impedindo é o frete, que sai alto. Para o profissional comprar ou a cliente. Mas, mesmo assim, sai um pouco. Então, o foco vai ser mais São Paulo. Legal. E Rondônia, que é de onde eu venho. Inclusive, dia 15, estou chegando em Rondônia e vou levar os produtos. Já tem vários profissionais aguardando. Já está preparando os workshops também. Eu estou sabendo aqui nos bastidores. É bom a gente avisar, né? Rondônia, estou voltando para casa. Isso. E olha, há poucos dias, porque serão do dia 17 ao dia 28, que eu vou ficar lá. Legal. E volto para São Paulo. Então, o maior foco agora está em São Paulo. E mentorias, tem mentoria online. Workshop também, nós estamos organizando os workshops aqui em São Paulo, para os salões aqui e profissionais aqui. Certo. Você só trabalha com a linha... Você falou que trabalha com mechas, mas o seu foco principal é o liso. Já trabalhou... Aí é curiosidade mesmo, tá? Sim. É porque o meu primeiro 6 em 7 foi com uma linha específica. E aí a curiosidade bate bastante. Sim. Prótese capilar. Não. Não. Não trabalhei nem com um alongamento, que é o Mega Hair. Não trabalhei. Mas o seu produto serve para isso. Serve também. Mas o que eu gosto... Vinícius, eu sofri muito na minha infância com o meu cabelo. Eu sou crespa. Meu cabelo, ele é crespo. Ah, não vamos mudar de assunto? E eu sofri muito na minha infância, que a minha mãe e a minha irmã não tinham paciência para cuidar. Com 16 anos, um pouquinho menos de 16 anos, eu estava dentro de um salão alisando meu cabelo. De lá para cá, sempre alisando. Entendi. Sempre alisando. Hoje que eu fiz essa brincadeira aqui com um equipamento que eu comprei e fiz triondas. Mas o meu cabelo é liso escorrido. Nasci assim, brincadeira. Você gosta do liso. Meu cabelo é crespo e eu sofri muito. E através desse sofrimento, para você ter uma noção, minha mãe me colocava de castigo quando criança. E Vai eu ficar tanto tempo sem... dobrava meu joelho lá e ficava assim, ó. Oh, meu Deus, faz que na hora que... Eu nem achava ruim ficar de castigo, que era a minha oração. Oh, meu Deus, quando eu levantar aqui, que o meu cabelo esteja na cintura e bem lisinho. Porque o cabelo da minha irmã mais velha era na cintura. E aquele cabelo bem ondulado. A coisa mais linda, o cabelo da minha irmã. E eu com aquele cabelo assim, ó. Te entendo. Então, a dor de criança me fez essa profissional. Eu super te entendo porque nós somos em 5 irmãos. Os 2 mais velhos têm olhos azuis. Eu sou o do meio. E tem as 2 mais novas. E as 2 mais novas têm cabelo lisão. Tipo, liso mesmo. Né? A Ezinha, ela tem um pouco mais crespo, né? Mas ela faz alisamento. Hoje ela nem tá precisando tanto fazer alisamento. Mas ela fez tanto que aí eu acho que o corpo se adaptou e agora tá bem lisinho. E a Isa sempre nasceu com cabelo lisinho. Eu sou, tipo, era pra eu ter olho azul e cabelo liso nessa brincadeira. Tá, então você é o do meio. Bem. Você é o do meio. Sou do meio, É o confuso. Eu sou o que levo bomba dos 2 lados. Eu sou a do meio. Então, a gente não leva a bomba dos 2 lados. Os novos aprontam, a gente leva a culpa. E os mais velhos levam a culpa? Tamo desse igual. jeito. Daí você também se compara com os mais velhos meus irmãos, e fica olhando para os mais novos. O do meio. E eu estava estudando outro dia, eu estava em um estudo sobre o filho do meio. Eu brinco assim, mas na verdade não sofro tanto por isso, tá? Porque os meus 2 mais velhos é do primeiro casamento do meu pai. E do segundo casamento, eu sou o mais velho. Então eu não sofro tanto com essa disparidade do meio e tal. Né? Facilitou então para você. Eu só brinco com isso. Mas, enfim. Que eu não, eu sou... Do meio mesmo. Isso mesmo. E já deve ter passado por duras penas. De 6, eu sou a terceira filha. De 6? 6 filhos, Uau. Sou a terceira. E todos eles fazem o quê? Tem as empreendedoras que Todo mundo é vieram empreendedora, depois... essa era a pergunta-chave. Depois que viram, né, que a área da beleza é uma área boa, então, graças a Deus, consegui influenciar, porque se não influenciasse nem a família, o que faz? Pior que é o mais difícil, né? É o mais difícil. Então, tem 2 empreendedoras na área da beleza
Tem uma que ela tem o comércio dela, tem o meu irmão também. Ele é empreendedor na área Todos eles. madeira de exportação. E o meu irmão mais velho, não tenho ele comigo mais, desde 2011. Entendo. Meus sentimentos. Um último recadinho, infelizmente, o tempo já está acabando. Deixa um último recadinho pro pessoal e eu tenho certeza que você vai voltar aqui mais vezes. Pra gente poder bater um papo mais profundo. Prometo não atrasar. E eu Olha deixo que sim. você tá gravando, isso aqui tá confirmado. Hein? Prometo não atrasar. Deixo sim. E com muita honra. Obrigada, viu? Nada. Obrigada por esse momento. Eu que agradeço você ter vindo pra gente poder conversar e bater esse bate-papo. Foi especial. E eu deixo assim que eu carrego essa frase comigo desde 2020. Conheci essa frase quando eu cursava psicologia. A persistência é o caminho do êxito. Não importa quanto tempo leve, persista, não insista. Porque se você for um insistente, não vai ter resultado como você gostaria, mas persistente. Está insistindo muito e não está dando certo? Muda a rota, mas persiste nos seus sonhos. Uau! É sobre isso. Eu vou até acrescentar um pouco, se você me permite. Nada vence a disciplina de se fazer algo bem feito todo santo dia. Sabe o feijão com arroz? Ele é um prato totalmente nutritivo. Você faz todo dia, não tem como você não ser especialista naquilo. Mesmo. Né? O que você decidir fazer, foque 100%. Bem feito. Né? É isso. Muito obrigado, Alcione. Eu que agradeço. Muito obrigado por você ter vindo. Esse bate-papo maravilhoso. Eu gosto muito de trazer pessoas que são meus mentorados, que são amigos, que são empresários que chegaram a um certo nível de sucesso, justamente para a gente poder impactar mais pessoas. Isso então, mesmo. Eu agradeço totalmente esse convite. Eu que agradeço. E você, mulher, persista aí nos seus sonhos. Tá difícil? Continua. É isso aí, meus queridos. E assim se encerra mais um episódio aqui da Gu Prime Talks, o seu podcast para empresários e empreendedores que querem alavancar os seus negócios. Permaneça bem, permaneça seguro, que Deus acompanhe o seu dia a dia e nos vemos num próximo episódio. Tchau, fique com Deus. Tchau.